Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. Rogério Ceni, técnico do Fortaleza. Tite escala a seleção considerada ideal contra a Inglaterra no amistoso de amanhã, terça-feira. E pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians está a apenas 3 pontos de conquistar o heptacampeonato brasileiro depois do empate entre Grêmio e Vitória no jogo de ontem, domingo, lá em Caxias do Sul. Estes são os destaques das caneladas de segunda para o Ganhador.com. E o ídolo são paulino Rogério Ceni, 5 meses depois de ser mandado embora do São Paulo, depois de sua primeira experiência como técnico profissional de futebol, assinou contrato com o Fortaleza, que subiu para a Série B, disputará a Série B do Campeonato Brasileiro em 2018 e será o seu técnico. Rogério Ceni, que, contrariando o que muita gente, inclusive eu, acreditava, assinou sim um contrato de trabalho com um time que não era o São Paulo. Eu mesmo imaginava que o Rogério Ceni seria uma espécie de Muricy Ramalho, né, que estaria ali sempre à disposição para o São Paulo, sempre que o São Paulo precisasse de ajuda. Mas parece que não vai ser assim. Rogério Ceni começa a romper o seu vínculo, talvez, o cordão umbilical que ele tenha com o São Paulo, e passa a olhar a sua carreira de técnico com uma seriedade, distanciando-se do tricolor paulista e assumindo o desafio, porque será um desafio, treinar o Fortaleza em 2018. Rogério, que passou praticamente a carreira toda no São Paulo, com recursos financeiros bem maiores do que os que o Fortaleza tem e terá para o ano que vem, vai ter que aprender a trabalhar com um orçamento mais modesto e será um grande desafio para a carreira dele. Sem essa bobagem de que, não, é bom porque ele vai começar com um time que está na Série B, um time pequeno, não sei o que, não tem nada disso. Pressão é a mesma, a torcida do Fortaleza quer títulos, e se Rogério não der resultado, vai ser dispensado como foi dispensado do São Paulo. Mas é importante ver Rogério Ceni trabalhando fora do São Paulo, enfrentando uma torcida que não terá a paciência que a torcida do São Paulo teve com ele e precisando mostrar resultado. Ele não vai poder se proteger em sua aura de mito, ídolo do tricolor, como foi em sua passagem como técnico com o São Paulo. Eu estou muito curioso para ver Rogério Ceni treinando o Fortaleza em 2018. O contrato vale por um ano, a partir de 2018, mas Rogério já trabalha na montagem do elenco. Junto com ele irão também para o Fortaleza o auxiliar Nelson Simões, o supervisor técnico Charles Reinbert, que esteve com ele no São Paulo, o francês, e o preparador físico Danilo Augusto. Vamos ver como será o trabalho de Rogério Ceni no Fortaleza. Eu realmente estou muito curioso, espero que dê certo. Considero o Rogério Ceni uma pessoa muito inteligente, um homem muito preparado para a função de técnico, falta experiência, e ele só vai ganhar experiência treinando times de futebol. Não tem atalho para isso. Todos os grandes treinadores passaram por times menores antes, e Rogério talvez precise começar fora dos holofotes que foram o São Paulo quando ele estreou. Eu acho que vai ser bom para os dois. Bom para Rogério, que vai ganhar experiência, precisa ganhar experiência, e bom para o Fortaleza, que vai ganhar muita mídia no ano de seu centenário. Eu acho que todos saem ganhando com esse negócio. Vamos ver se o Rogério Ceni termina 2018 técnico do Fortaleza. Isso sim será uma grande vitória para ele. Além do mais, eu tô louco pra ver o Rogério Ceni voltando ao futebol, morrendo de saudade das entrevistas dele, quando ele mostrava aqueles gráficos malucos, aqueles números absurdos pra justificar o desempenho do time, mas que nunca explicavam por que o time não ganhava. Eram divertidíssimas as coletivas de Rogério Ceni, eu tô louco pra vê-las de volta. E vamos falar agora de seleção brasileira. A seleção brasileira que amanhã, terça-feira, dia 14, enfrenta a Inglaterra num amistoso em Wembley, no 17º jogo de Tite no comando da seleção brasileira. Tite, que já tem em sua cabeça a seleção que ele considera ideal, a seleção que ele imagina estreando na Copa do Mundo da Rússia, e que é a seleção que irá a campo no amistoso de amanhã. Ela é formada por Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo fechando a zaga, Casemiro fazendo ali a proteção, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho e Neymar, e Gabriel Jesus à frente. Este é o time que Tite imagina hoje estreando na Copa do Mundo da Rússia em 2018. E é este o time que começa o jogo amanhã. Correndo por fora, dentro dessa seleção do Tite, ele ainda tem ali algumas dúvidas. Tem 3 jogadores que podem assumir a titularidade no decorrer desses 7 meses que ainda faltam, ou até mesmo dentro da Copa do Mundo. São eles o zagueiro Thiago Silva, o volante Fernandinho e o meio atacante William.
são jogadores que são considerados titulares pela comissão técnica e podem sim assumir as posições. É que quem tá jogando não tá dando muita brecha, né? Você vê ali o Marquinhos, o Miranda, o Casimiro e o Renato Augusto não estão dando espaço para perderem suas vagas, suas condições de titulares, mas esses três jogadores, Thiago Silva, Fernandinho e Willian, podem se tornar titulares da seleção brasileira a qualquer momento. Quem está mais ameaçado nessa briga toda é Renato Augusto, que ele tem 2 reservas para a posição dele, vamos colocar assim, né? Tanto o Fernandinho quanto o Willian podem fazer a função do Renato Augusto, podem entrar na posição do Renato Augusto e dar uma leve mexida no meio campo. Se você entra com o Fernandinho, por exemplo, ele vai fazer uma função mais adiantada, como foi no amistoso contra o Japão. Se a opção for para a entrada de Willian, então Felipe Coutinho é deslocado mais para o meio, para a posição do Renato Augusto, e o Willian fica mais avançado ali. De toda forma, são 2 jogadores que podem entrar no lugar do Renato Augusto. Então, Renato Augusto é, nesse momento, o jogador mais ameaçado de perder a posição na seleção de Tite para um desses 3 aí. Para um dos 2, Fernandinho ou o Willian, no decorrer desses 7 meses ainda, né? Apesar de que Tite é muito leal aos seus jogadores e deve insistir com o Renato Augusto, que não vem jogando mal, não. O Renato Augusto vem cumprindo bem o seu papel, vem jogando muito bem, não tem dado realmente brechas para ser substituído. E, em princípio, esta é a seleção que Tite imagina estrelando na Copa do Mundo. Ainda tem a dúvida de uma ou outra vaga. Falta uma definição ainda sobre quem será o terceiro goleiro. O reserva de Gabriel Jesus também ainda está um pouco indefinido. Mas a seleção brasileira não vai mudar muito dessa que nós estamos vendo, né? E a pergunta no final vai ser se a seleção brasileira poderá ser campeã do mundo por conta de Neymar ou se poderá ser campeã do mundo apesar de Neymar. Isso porque Neymar voltou a ficar nervosinho, voltou a tomar cartão à torta e à direito, parece que tá ficando estressadinho no Paris Saint-Germain de novo, né? Tá se desentendendo com o técnico, ou seja, o Neymar tá mostrando as garras aí. Eu não sei o que isso pode vir para a seleção brasileira, né? No Paris Saint-Germain eu tô imaginando a hora que for marcado um pênalti contra o Paris Saint-Germain e Neymar vai tirar ali as uvas de goleiro de dentro do calção e falar, deixa comigo, e tira o goleiro do Paris aí pra ele defender o pênalti, que é só o que falta ele tentar fazer no Paris Saint-Germain. Acho que a coisa subiu um pouco a cabeça dele, tá meio monstruoso demais, né? Na seleção brasileira ele tá nervosinho, tá tomando muito cartão, voltou a tomar muito cartão, como tomava na época de Dunga, e isso pode ser um problema na Copa do Mundo. Neymar é o cara que desequilibra, mas no momento, no meu entendimento, ele é o cara que desequilibra para o bem e para o mal. Ele pode acabar complicando a vida da seleção se a seleção ficar dependente dele. Felizmente, a seleção do Tite, diferente da época do Dunga, não é tão dependente assim de Neymar. Ela sabe jogar sem Neymar. E isso vai ser muito importante na Copa do Mundo. E falando agora do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro que pode chegar ao final, de certa forma, nesta quarta-feira, dependendo do resultado do jogo entre Corinthians e Fluminense. Isso porque o Grêmio jogou no domingo e empatou em 1-1 com o Vitória. Como o Corinthians, que havia jogado no sábado, venceu o Avaí por 1-0, um gol de peito do Casim, né? Quase destruiu a bandeirinha de escanteio da arena do Corinthians, né? Foi uma loucura, né? O Casim surtou na hora de comemorar o gol, só faltou tirar as calças e pisar em cima no meio de campo, né? De tanta empolgação que ele tinha. Mas enfim, o Corinthians, com essa vitória diante do Avaí no sábado, mais o empate do Grêmio com o Vitória no domingo, abriu 10 pontos de vantagem para o vice-líder. Se vencer o jogo contra o Fluminense nesta quarta-feira no Itaquerão, abre uma vantagem de 13 pontos, restando ainda 9 em disputa. O Santos ainda joga hoje, segunda-feira, e pode tomar o segundo lugar do Grêmio, diminuir a distância para o Corinthians para 9 pontos. Aí isso poderia adiar o título do Corinthians em mais uma rodada, né? Um empate do Santos, continuamos com a mesma situação. O Corinthians só vai precisar vencer o Fluminense. De toda forma, o campeonato está a 1-2 rodadas de saber quem é o seu campeão. E aí vamos ficar com a briga pelo rebaixamento, né? Que também já está bem adiantadinha. Apesar de que podemos ter ainda alguma reviravolta. Porque o Atlético Goianiense, quem diria, o lanterna do campeonato, passou o campeonato inteiro na lanterna da competição, venceu o Sport do Recife por 2-0 no final de semana, neste domingo. E ficou a 6 pontos de distância do próprio Sport, que é hoje o 17º colocado e o primeiro time do Z4. Com 12 pontos ainda em disputa, o Atlético Goianiense, por incrível que pareça, ainda pode sonhar matematicamente em escapar do rebaixamento. Acho muito difícil.
praticamente impossível que o Atlético Goianiense escape nessas 4 rodadas. Mas, matematicamente, pode. E ainda falando em Z4, Coritiba e Ponte Preta empataram também no final de semana e continuaram com uma vida bastante complicada. O Coritiba está lá em 15º lugar com 40 pontos e a Ponte Preta está em 18º no Z4, para desespero do técnico Eduardo Batista, que de badalado se tornou o técnico que rodou por 3 clubes em 2017 e ainda pode rebaixar a Ponte Preta. Que dureza! São Paulo e Vasco também ficaram num empate em 1-1 que não foi bom para nenhum dos dois, né? O resultado não colocou o Vasco dentro do G7, né? Por enquanto é um G7 para classificação da Libertadores. Não conseguiu se aproveitar da derrota do Flamengo, o Vasco, para assumir ali a 7ª posição, e empatou com o São Paulo e continua fora do G7, fora da Libertadores. E o São Paulo, por sua vez, com esse empate, não conseguiu se distanciar o suficiente da zona de rebaixamento. É muito difícil o São Paulo cair neste momento. O São Paulo está em 11º lugar com 45 pontos. Corre um risco assim mínimo. Tem que ser um desastre completo que o São Paulo cair. Mas esse risco ainda existe. Pode acontecer, né? Vamos ver. E o Palmeiras, movido a pipocas e pamonhas, a torcida ficou louca da vida com o Palmeiras na saída da academia de futebol. Cercaram o ônibus, jogaram pamonha, jogaram pipoca, xingaram o jogador, bateram no vidro, chutaram lataria, chamaram o Cuca de volta, fizeram o pacote todo, né, da esculhambação. Tudo isso para motivar o time, né, e deu certo. O Palmeiras chegou lá no Allianz Parque e enfiou 2-0 no sonolento Flamengo de Reinaldo Rueda, né? O Reinaldo Rueda, ele passa aquela impressão de que tá dormindo na beira do gramado, né? E acho que isso tá contagiando o Flamengo, né? Principalmente a defesa do Flamengo, que cochilou uma barbaridade ali, tomou 2 gols do Daverson. Daverson foi xingado, Pabu, pela torcida ali na manifestação da pamonha, mas conseguiu, foi lá, definiu, fez os 2 gols da vitória, deixou a torcida feliz da vida, né? A torcida do Palmeiras que comemorou horrores a volta de Felipe Melo ao meio-campo, titular do Palmeiras, né? O Felipe que jogou ali até os 11 minutos do segundo tempo, fez o seu show, fez ali suas faltinhas, seus desarmes, né, contribuiu, foi o pitbull que a torcida quer, que a torcida gosta de ver, né. Depois, na saída do jogo, ele comentou ainda a sua manifestação da pamonha, né, de que isso era normal, isso acontece, tal, e disse que ia comemorar a vitória com um vinhozinho ou um champanhe, né, e nós estamos aqui esperando o vazamento do áudio. Por favor, alguém, mande o áudio, eu quero saber o que Felipe Melo falou depois dessa vitória. Já a torcida do Palmeiras está organizando uma manifestação para o próximo jogo com bananas, né? Vamos ver se com bananas o Palmeiras goleia, né? Se com pamonhas foi um 2-0, imagina só o que não pode acontecer com bananas, né? E a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro teve os seguintes resultados. No sábado, o Botafogo perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0. Um resultado surpreendente, debaixo de muita chuva, numa falha grosseira do Gatito Fernandes. Gato não gosta de água, né? Encharcaram o Gatito Fernandes e foi lá e fez lambança, né? Botafogo 0, Clube Atlético Paranaense 1. O Corinthians, na Arena Corinthians, com um gol de Casim, do enlouquecido Casim, destruidor de bandeirinhas, venceu o Avaí por 1-0. São Paulo e Vasco ficaram no 1-1 no domingo em São Januário, né? O jogo que marcou a volta da torcida do Vasco para São Januário, né? A torcida do Vasco estava de castigo porque fez caquinha no jogo contra o Flamengo no primeiro turno. Voltou para São Januário, né? E não aprontou nada, torceu ali numa boa, mas o Vasco ficou num empate. Mas ainda assim tá bom, o Vasco tá vindo uma sequência boa de invencibilidade, mas não tá subindo na tabela. O Palmeiras, de pamonhas e pipocas, venceu o Flamengo por 2-0, né? O Flamengo ali, num sono desgraçado, né? Tá precisando tomar mais café colombiano esse time do Flamengo, né? Jogando em Caxias do Sul, o Grêmio não passou de um empate com o Vitória, né? O resultado que foi muito bom para o Corinthians, que pode comemorar o título nesta quarta-feira. E o Atlético Goianiense, quem diria, fez 2-0 para cima do Sport do Recife. E pode sonhar em sair do Z4, em escapar do rebaixamento. Muito difícil, mas sonha com isso. Bahia e Atlético Mineiro fizeram talvez o melhor jogo da rodada, ficaram num 2-2, que confirmou a tendência de ascensão do Bahia, que vem somando pontos, tem ali uma sequência boa de invencibilidade, né? E o Atlético continua naquela sua vibe de patina, faz um pontinho aqui, um empate ali, uma vitória aqui, uma derrota ali e tal, e fica naquela zona ali que não interessa para o clube, tá lá em 10º lugar, né? Se arrastando também no Campeonato Brasileiro, né? O Atlético Mineiro, que tinha muito potencial.
O Cruzeiro se recuperou da derrota pro Flamengo na rodada passada, né? O Flamengo é engraçado, né? Vai ganhando do Cruzeiro, depois perde pro Palmeiras, tá? Joga bem com o Cruzeiro, joga mal contra o Palmeiras. Não dá pra entender esse time do Flamengo. De toda forma, o Cruzeiro recebeu o Fluminense no Mineirão, saiu atrás no placar, buscou o empate e com a expulsão de Marlon, né? Uma expulsão contestada, né? Foi bola na mão, não foi mão na bola, mas enfim, o juiz muito rigoroso, botou o Marlon pra fora e o Cruzeiro conseguiu a virada, fez 3-1 pra cima do Fluminense. O Fluminense que também não está livre do rebaixamento, mas dificilmente vai cair, né? Mas não sai ali também, tá ali em 13º lugar, né? Caiu mais uma posição, fica ali naquela parte de baixo da tabela. Uma tristeza esse Fluminense, né? Apesar do trabalho heróico que o Abel Braga vem fazendo. E fechando os jogos do domingo, o Coritiba recebeu a Ponte Preta e ficou no 1-1. Resultado ruim para os dois times, mas muito pior para a Ponte Preta, que continua no Z4. O Coritiba, pelo menos, continua fora do Z4, né? O Coxa tá lá. 15º lugar, 40 pontinhos por enquanto, tá livre ali. Se terminasse hoje o campeonato, não caía. A Ponte Preta caía. A Ponte Preta ali com 36 pontinhos tá pedindo para cair. E a rodada termina hoje com o duelo entre Chapecoense e Santos na Arena Condá. E eu fico por aqui. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas de segunda para o Ganhador.com. Se você gostou do nosso programa, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, deixe o seu curtir, espalhe para os amigos, diga-nos o que você gostou. Se você não gostou, deixe sua opinião, nós queremos saber o que não está te agradando. Aproveite para nos seguir em nossas redes sensuais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, basta procurar ali o @ganhador. E se você está ouvindo esse programa pelo YouTube, aproveite e assine nosso canal e não perca nenhum episódio. Eu estarei de volta na próxima quinta-feira com um resumo dos jogos do meio de semana e um resumo dos fatos mais importantes que aconteceram no mundo do futebol brasileiro nestes dias. Nos vemos na quinta-feira. Até lá!